O grande pulo do gato que existe nessa questão a respeito da relação, né, entre o que eu faço e o resultado que eu obtenho tem a ver com a forma como eu conduzo esse processo. Muitas vezes a gente tem a ilusão de que a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance, ou que a gente está fazendo aquilo com um mega capricho, de uma forma incrível, mas nem sempre isso é verdade, né? Às vezes a gente tem a ilusão de que a gente está fazendo a coisa muito bem, mas se a gente estivesse nos observando, né, olhando de fora, talvez a gente percebesse que a gente poderia melhorar essa performance, melhorar o jeito como a gente faz as coisas, né? E o que eu posso dividir com você a respeito disso é que uma grande parte disso tem a ver com o sentido, tem a ver com o para que fazemos as coisas que fazemos, né? Então, sentido, para mim, eu sempre falo isso, está diretamente atrelado ao para que você faz as coisas. Eu queria propor que você fizesse a seguinte reflexão. Escolhe uma coisa que você costuma fazer no teu dia a dia, uma tarefa, né, que você faz no teu dia a dia, para você poder fazer a seguinte reflexão. Primeiro, por que você faz essa tarefa? Tá? Por quê? Qual é o motivo que te leva a fazer essa tarefa? Repara que quando você pergunta por que você faz alguma coisa, você está sendo remetido ao passado. Algum fator do passado te trouxe no momento presente tendo que fazer determinada tarefa, né? Então, imagina que é uma tarefa do teu trabalho. Por que você faz essa tarefa do teu trabalho? Porque você trabalha com isso, né? É de sua responsabilidade, ou porque alguém não fez, ou porque teu líder mandou fazer, enfim. De alguma forma, alguma coisa aconteceu no passado para que no momento presente você fizesse essa tarefa. Esse é o seu porquê. Agora, o para quê, como a gente já falou, é o que dá sentido. E o para quê está diretamente ligado ao futuro, né? Então, eu faço essa tarefa porque eu trabalho aqui, meu chefe mandou eu fazer. Agora, para que eu faço isso? Fazer, né? Tudo que eu preciso alcançar. O meu para quê está ligado ao meu objetivo, está ligado ao que eu tenho vontade. Tá? E quando eu me toco disso, aquela tarefa que muitas vezes é chata, que não tem o menor sentido para mim, ela passa a ter sentido, né? O que eu quero dizer é, quando você encontra o seu para quê, a tarefa tem sentido. Pode reparar que tem coisas no teu dia a dia que você não gosta de fazer, são coisas chatas, são coisas complicadas, né? Mas quando você encontra sentido nessas tarefas chatas e complicadas, você até esquece que elas são chatas. Um exemplo que eu sempre dou sobre isso é tirar o lixo de casa, né? Então eu até pergunto para vocês, algum de vocês gosta de tirar o lixo, né? De chegar em casa, pegar os lixos que tem, tirar, juntar tudo e colocar para fora, né? Eu acredito que não, tá? Sempre brinco com isso, né? Dificilmente você passa seu dia pensando, nossa, eu não vejo a hora de dar 6 horas, 7 horas da noite para eu chegar em casa, tirar meu lixo e colocar para fora. Provavelmente você não pensa dessa forma. Mas talvez, meu palpite, você não faça essa tarefa que é chata e que provavelmente você não gosta, reclamando dela, ou faça essa tarefa sequer se tocando que você está fazendo uma tarefa chata. Ficou uma coisa tão automática para você que você simplesmente vai lá e faz. E eu ouso dizer que talvez você faça essa tarefa cantando, assoviando, enfim, pensando em coisas boas, tá? O grande ponto não é a tarefa em si, é como você executa essa tarefa. E a grande questão que acontece nesse ponto de tirar o lixo é porque tem um propósito, tem um sentido você tirar o lixo, né? Você sabe qual é o sentido. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas parando agora, o sentido é bem óbvio. Se você não tirar o lixo da sua casa vai ficar cheia de lixo. E ninguém gosta disso, ninguém quer isso. Tá? Então a grande questão é que quando esse sentido está claro, você simplesmente vai lá e faz. Minha proposta aqui é, como é então que você pega esse exemplo e transporta para qualquer outra atividade do teu dia? Qualquer outra atividade que você tenha que desempenhar. Tá? E a resposta para isso é encontrar o sentido. É quando você tiver que fazer alguma coisa, que você de repente se incomoda, fala, caramba, que saco, né? Vou ter que fazer isso, que merda, tal. Você parar e pensar, qual é o sentido disso? Por que eu vou fazer isso? Né? Aonde isso vai me levar? E uma vez que você encontrar esse sentido, se prenda nele. Né? Para de pensar em como essa tarefa é chata e terrível e fixa no sentido. Né? Casa com esse sentido, vamos dizer assim. Né? Se junta com ele e justamente fica com ele na cabeça. Para que você use esse sentido para fazer a tarefa do melhor jeito, mais rápido e realmente passar por essa fase, né? Vamos dizer assim. Quantas vezes você se pegou fazendo uma tarefa que você não gosta, uma coisa chata, e você ficou enrolando naquilo, né? Procrastinando? Repara que você ficou fazendo por mais tempo, né? Então a grande questão é, encontra o sentido, casa com ele e vai até o final com esse sentido. Tá? Esse é o grande ponto. Agora, o que às vezes acontece é a gente ter uma dificuldade de encontrar o sentido.
Pode ser que isso aconteça com você. Que de repente, uma outra tarefa, uma outra coisa que você faça, você fala assim, caramba, eu não encontro sentido, eu não consigo. Por mais que eu pense, para que eu vou fazer isso, eu simplesmente não encontro. Eu encontro uma série de porquês, uma série de motivos ligados ao passado que me fazem fazer essa tarefa, mas eu não encontro o para quê. Né? E aí uma sacada, uma dica que a gente coloca em prática para poder transpor essa barreira é você mentalmente parar de fazer a tarefa. Então imagina como se você simplesmente parasse de fazer e imagina o próximo passo disso. Quer dizer, eu parei de fazer a tarefa. O que acontece se eu parar? Se eu não fizer mais isso, o que vai acontecer? E a grande questão é que quando você para pensar nisso, o que aparece depois é o seu para quê, mas meio que no inverso, né? Uma coisa invertida. Então, ao invés de ser algo que você deseja, é algo que você quer evitar. Então, o seu para quê é para evitar isso. Tá? Então imagina que no teu trabalho tem uma tarefa que você não gosta de fazer, você não chega a conclusão nenhuma de para que você tem que fazer aquilo, para que você vai fazer aquilo, né? Você sabe só o porquê. Imagina você parando de fazer essa tarefa, e aí talvez a imagem que venha na sequência é, putz, se eu não fizer, é você mandar embora, é você demitido. Quer dizer, a empresa precisa de alguém que faça, esse alguém sou eu. Se eu parar de fazer, eu vou ser demitido. Pronto, você encontrou o seu para quê. Para que você faz essa tarefa? Para que você não seja demitido, para que você mantenha o seu emprego. Né? Então, quando você encontra esse para quê, não importa se é algo que está óbvio, que está muito claro, que é só de parar para pensar, que você fala, nossa, eu faço isso para atingir tal objetivo, ou então se é uma outra coisa, como essa que eu falei, aonde você faz isso para evitar uma dor, para evitar ser demitido, para evitar que alguém brigue com você. Não importa. A grande questão é você encontrar o seu para quê. Quando você encontra com isso, você encontrou o sentido, né? Como a gente falou. E lembra que eu disse que é para você casar com o seu para quê? Eu queria também dividir como é que você faz esse casamento, como é que você casa com o seu para quê. E basicamente é alinhando as suas atitudes com esse sentido, com esse para quê. E o que eu chamo de alinhar as atitudes? É simplesmente ser coerente. Vamos pegar esse último exemplo que eu dei do teu trabalho, onde você faz uma atividade que não gosta, encontrou que você só faz isso para evitar ser demitido, e aí você vai alinhar a sua atitude com o seu para quê. E aí vamos pensar o seguinte, se a sua intenção é não ser demitido, como é que você tem que fazer essa tarefa? Você tem que fazer essa tarefa de cara feia, reclamando, falando para todo mundo a porcaria que é fazer essa tarefa, fazendo pouco caso dessa tarefa, né? Ou, se a sua intenção é não ser demitido, você tem que fazer bem essa tarefa. Fazer essa tarefa melhor do que qualquer outra pessoa já fez. Fazer essa tarefa de um jeito que isso te permita crescer aos olhos da tua organização, da tua empresa, para que você seja mais valorizado ou valorizada. Qual dos dois caminhos é o caminho mais coerente com esse para quê? Já que o seu para quê é manter o seu emprego, é se manter trabalhando onde você trabalha. Eu acho que está meio óbvio, bem óbvio, que a segunda opção é muito mais válida. Eu tenho que alinhar o meu comportamento, né, a minha estratégia, de uma forma positiva, para que eu faça essa tarefa muito bem, me destaque em relação a isso, e aí consiga galgar novas posições, consiga me destacar. Agora, repara se não é justamente o contrário. A gente fica tão preso na tarefa chata, naquilo que a gente não quer fazer, que você faz de um jeito chato, de um jeito complicado e todo mundo percebe. Né? Às vezes a gente tem a ilusão de que ninguém está percebendo, mas no fundo, você até quer que as pessoas percebam. Porque, porra, que tarefa chata é essa que a gente está fazendo? Né? Mas o ponto é, quando você traz coerência, você começa a fazer aquilo, não pela tarefa em si, mas pelo teu jeito de fazer. Repara que a gente está falando de sentido, isso é uma coisa pessoal, intransferível, você encontrou aquilo, nada mais coerente do que trazer coerência entre alinhamento de comportamento, de atitude que você vai ter com o teu objetivo. Porque eu posso te garantir, essa é a única forma de que o teu resultado, quer dizer, o resultado dessa tarefa, também seja coerente com o que você quer. Porque senão, veja só, é muito óbvio o que eu vou dizer, mas para pensar. Eu tenho que fazer isso porque eu quero me manter trabalhando nessa empresa. Eu não faço de um jeito bom, faço de cara feia. No fim das contas, o feedback que eu vou receber vai ser um feedback talvez negativo. E eu esperava receber um feedback positivo. Tipo, parabéns, caramba, você faz essa tarefa muito bem. Mas você não faz. Esse é o ponto. Então, a ideia do sentido para as nossas atividades tem a ver com, basicamente, coerência. Quando você encontra o sentido e traz coerência, o que acontece é que você começa a fazer as coisas com intenção. Eu brinco que você começa a fazer as coisas por querer mesmo, né? Porque sabe quando você comete um deslize e você fala, putz, foi sem querer. Pô, para com esse negócio de sem querer. Vamos fazer as coisas por querer, né? Independente da coisa ser legal ou não, da gente gostar ou não.
Eu penso que dessa forma você consegue separar realmente o joio do trigo. Você consegue fazer muito bem qualquer coisa que você tenha que fazer e a partir daí decidir se você vai continuar fazendo ou não. Inclusive, esse é um ponto muito importante que eu sinto que é fundamental para a gente falar nesse momento para poder fechar essa minha breve discussão com vocês. Que é basicamente o seguinte: quando você conseguir fazer algo muito bem, ou seja, alinhar a coerência, né? Trazer coerência entre o que você faz e o que você quer, aí então você está preparado para de repente deixar de fazer essa coisa, para de repente escolher não fazer. Porque muitas vezes eu já vi isso acontecer demais assim com as pessoas que de repente reclamam de determinada tarefa e até comigo mesmo. O problema não está na tarefa em si ou no que a gente faz, está no como. A gente que torna tudo muito difícil e torna aquilo não prazeroso de realizar, e aí é óbvio que a gente não quer mais fazer, né? Mas se simplesmente você começar a trazer isso de uma forma mais leve, talvez você até se surpreenda, você goste de fazer essa tarefa. Como o exemplo que eu dei lá no começo da nossa live a respeito de tirar o lixo para fora, né? De pegar o seu lixo e jogar para fora de casa. Então, uma vez que você faz esse alinhamento, eu tenho certeza que você vai experimentar resultados um pouco diferentes. E esses resultados podem te levar a um novo patamar de performance, a um novo patamar de sentido para as coisas que você faz e isso se torna um hábito. Você começa a fazer para uma coisa, se torna um hábito para outra e assim vai se ampliando, né? Eu sinto que a proposta é levar isso para todas as atividades que você faz na tua vida. É claro que é um desafio você se lembrar disso, mas também assim, de repente você se lembra no meio da atividade e você pensa, poxa, qual o sentido disso? Para que eu estou fazendo isso? Está alinhado? Tem coerência? Tá? Eu queria dar só contar uma história minha, né? Um exemplo a respeito disso, que uma vez eu me peguei numa situação e acabei vivenciando essa questão. Uma das coisas que eu mais odeio, assim, que eu não gosto, é pegar trânsito, né? Então, se eu puder evitar trânsito, eu evito totalmente. Quando eu tenho que, por exemplo, fazer um trabalho em São Paulo, eu gosto de sair super cedo para chegar super cedo, para evitar ficar mega tempo no trânsito. E aí teve uma vez que o Matheus, né, o meu enteado, filho da Gi, minha esposa, ele estava precisando de algumas coisas que a gente precisava levar para ele, né? E naquele momento, né, eu estava com a Gi no carro e a gente falou, não, vamos levar para o Matheus, vamos levar agora. E era tipo uma sexta-feira à noite, a gente pegou um mega trânsito, um trajeto que demoraria 10 minutos, demorou pelo menos 40, 50 minutos. E eu nem percebi que eu não me estressei, nem percebi. A Gi que fez essa observação falou, nossa, você está tão tranquilo no trânsito hoje, né? Você nem está nervoso porque a gente está pegando trânsito aqui e tal. E ali eu me toquei. Como o meu paraquê estava muito forte, que era levar as coisas que o Matheus precisava, e eu realmente queria fazer isso, eu nem percebi que o trânsito estava demorando mais do que deveria. Quer dizer, eu nem fiquei focado no trânsito. Eu estava focado em simplesmente fazer o que eu tinha que fazer para garantir o resultado que eu queria atingir. Tá? Agora, em contrapartida, teve vários momentos, e aí se a Gi estivesse aqui ela poderia falar para vocês, vários momentos de estresse meu no trânsito, de ficar bravo, às vezes nem precisar chegar rápido em algum lugar, mas estar estressado com o trânsito, justamente porque eu não tinha um propósito, não tinha um sentido, não tinha um para-quê muito bem definido. Então eu estava simplesmente bravo por estar bravo. Né? A grande questão é que desde que isso aconteceu, eu sempre tento trazer essa minha lição para o trânsito e para as outras áreas da minha vida, onde eu posso sempre me questionar qual é o sentido. Se não tiver fácil de encontrar, eu busco encontrar, quer dizer, eu foco em encontrar essa resposta e a partir daí eu começo a alinhar. Coerência fundamental. Uma vez que eu faço isso, fica muito mais fácil, digamos assim, passar pela vida mantendo uma performance mais elevada, com muito mais sentido e fazendo as coisas por querer.